Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso Em Tríade de hoje. Hoje, dia 4 de janeiro de 2023. Primeiro programa do ano e a gente já começa em alto nível falando sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre estética, beleza, né? Que coisa boa iniciar o ano. Inclusive, mês de janeiro é o mês, janeiro é o janeiro branco, né? Que a gente trabalha em nome da saúde mental. Mas quem disse que saúde mental também não começa ou não pode envolver esse tema tão importante que é o autocuidado, que é a estética, né? O embelezamento. Quem não gosta de ser elogiado porque está bem? Como é bom quando alguém diz assim pra gente: quantos anos você tem? Ah, tenho X anos, mas nem parece, né? É bom demais, a autoestima vai lá realmente pra cima. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa, tá bom? Então faz o seguinte, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, manda pra muita gente, porque o primeiro programa do ano promete. Eu estou aqui com a Lorena Macedo, ela é lá de Castanhal. Verdade. É formada em farmácia há quase 15 anos, especialista em saúde estética, manipulação magistral, você vai saber o que é isso, e farmacologia clínica. Hoje é uma profissional renomada no mercado de saúde aqui em Belém e já está sendo conhecida aí através das redes sociais em muitos lugares. Também em saúde estética, harmonização facial e corporal, a Lorena Macedo, se destaca devido a um atendimento único com empatia, acolhimento e no formato exclusivo, onde cada cliente tem sua beleza realçada, com procedimentos estéticos de excelência, sempre priorizando a naturalidade, ou seja, nada de caricatura, não é? Atualmente, com mais de 6.000 atendimentos humanizados, Lorena está entre as pioneiras na sua área em Belém. Também é palestrante e agora está aqui com a gente para conversar sobre tudo isso. Lorena, que prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o convite. O prazer é todo meu e agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar falando um pouquinho desse assunto tão importante nos dias de hoje. Bom, a gente está abrindo então, né, esse ano de 2023, hoje, dia 4 de janeiro, é o primeiro programa do ano. Então, num momento muito importante, que o mês de janeiro ele é dedicado ao Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, lógico, a gente já vai começar a lembrar de depressão, ansiedade, solidão, medo, os diversos transtornos da mente. Mas existe uma coisa também que eu acho que é muito importante a gente falar, e isso vai aparecer aqui na nossa conversa, que é a questão da autoestima, né? Que vem desse autocuidado. Mas, antes de a gente aprofundar mais, fala um pouco do teu trabalho. Como é que você começou a pensar, não só como empreendedora, que já deu para ver de cara assim que você é uma grande empreendedora, mas empreendedora nessa área tão importante que é a área da estética, da beleza? Bom, como você mesmo falou, eu sou farmacêutica aí há praticamente 15 anos. Atuei por bastante tempo no segmento magistral, que é o segmento de farmácia de manipulação. Então, eu atuei por muito tempo nos bastidores, fazendo a produção dos medicamentos. E eu sempre tive a vontade, além de ser dona, claro, do meu tempo, já tinha aquela vontade de empreender, eu queria estar junto do paciente, eu queria estar perto dele, né? E sempre levando um diferencial que eu acho que falta um pouquinho hoje em dia e que é importante, que é o atendimento acolhedor, o atendimento mais humano, é você ouvir o paciente, ouvir o que aquela pessoa de fato precisa e necessita para a gente tentar atendê-lo. Então eu pensei na farmácia estética, na saúde estética, muito porque dali eu consegui enxergar que eu iria conseguir trabalhar e fazendo o que de fato eu amo, o que de fato eu gosto, né? Que é estar próximo do paciente. Bom, a gente sabe que tem muita gente falando de estética, né? Mas é claro que quando a gente vai, por exemplo, para a internet, a gente vai ver um monte de coisa, né? Inclusive as bizarrices que toda profissão tem. Sempre alguém que quer simular, né, um tratamento e acaba fazendo bobagem. Me fala um pouco assim de como tá hoje, né, a beleza, a estética, esse serviço. Existe muita gente fazendo, mas
mesmo existindo muita gente fazendo, quais são os riscos que hoje se tem em procurar qualquer profissional dessa área? Porque tem muita gente dizendo que sabe fazer. Exatamente. Hoje em dia, no segmento da estética, a gente tem vários profissionais que podem estar atuando. Dentre eles, posso citar, seria o médico dermatologista, seria o profissional fisioterapeuta, o enfermeiro, o farmacêutico, o odontólogo, o biomédico, vários. Eu acho que a grande questão aí, o grande X da questão, não é apenas a graduação, né? Mas sim tudo que você estuda ao longo do tempo, principalmente o segmento da estética. Eu digo que a gente lidar com o ser humano vivo, né? Com a autoestima, com a imagem dele. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Então, assim, existe muito aí no mercado os excessos, mas tem gente que quer um excesso e procura por aquilo. Existe também profissionais que fazem serviços excelentes, com muita naturalidade. Então, acho assim, existe o risco, como qualquer procedimento, quando você lidar com um ser humano vivo. Então, isso tem que estar muito bem claro para o paciente, o risco que existe, mas o profissional atuando da maneira mais correta possível, ele consegue minimizar esses riscos absurdamente, né? E o principal, ouvir o paciente e entender o que ele quer. Não simplesmente o profissional propor o que ele acha de melhor, mas ouvir o paciente, que eu acho que é, como eu te falei, o que a gente precisa priorizar, principalmente nos dias de hoje. Quando no teu release tu falas aqui que prioriza a naturalidade. Sim. Eu dei uma interpretação aqui, não sei se estava correta. Tá o que é que você quer falar sobre É porque isso? hoje em dia, no meio da harmonização facial, você tem N oportunidades, né? Tem gente que quer, por exemplo, não estou criticando quem gosta dessa forma. Tem gente que quer fazer um preenchimento labial, usar 3, 4 seringas e ficar com uma boca muito grande. Não que seja feio, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, respeitar aquilo que o paciente quer. Como eu sempre levo essa mensagem da naturalidade, eu gosto de usar a harmonização facial para um rejuvenescimento mais saudável e não para transformar um rosto completamente. Então acaba que eu atraio muito esse público que quer a naturalidade. Quando eu falo isso, um outro exemplo. Hoje em dia você vê, tá muito divulgado na harmonização, todo mundo com o rosto quadrado. Só que, por exemplo, o formato do meu rosto, ele não é quadrado. Ele é um rosto arredondado. Tu já pensou, se eu encho de preenchimento e vou deixar ele quadrado? Eu estou mudando completamente. Diferente de fazer alguns pontos onde eu estou prevenindo o envelhecimento, melhorando aquela questão do envelhecimento. Então, a minha linha de trabalho acaba sendo muito mais um rejuvenescimento natural, sem tantas modificações, né? Raramente chega pacientes hoje para mim querendo grandes transformações, porque não é a mensagem que eu transmito de fato, mas já apareceu muito. Até porque fica realmente caricato, né? Acaba. E assim, falando como psicólogo, por exemplo, já tive pessoas, eu tive uma paciente, na verdade ela não foi minha paciente, eu a conheci e ela foi paciente de um outro psicólogo, que ela fez um procedimento, nesse caso foi uma cirurgia plástica no nariz, né? Ela tinha o nariz grande, ela não gostava, o rosto dela fino, então ela achava totalmente desproporcional. E ela fez o procedimento. E quando a gente viu, a gente achou que ficou maravilhoso. De fato, ela ganhou uma fisionomia diferente. Ficou muito bonito. Mas ela precisou fazer acompanhamento psicológico porque houve uma quebra da identidade dela. Então ela não se reconhecia, ela se olhava no espelho e houve um conflito interno nela porque ela não se reconhecia. A gente ouve casos de pessoas que fazem essa reharmonização, né? Esse redesenho no rosto e não se reconhecem. Exatamente. Existem esses casos. Por isso que eu reforço você ouvir o paciente, você entender o que ele quer e você tentar levar aquela mensagem do mais próximo que você pode chegar, até para não haver arrependimentos, né? Até porque eu relaciono muito a estética com autoestima, né? Se você vai em busca da estética, muito provavelmente você está insatisfeito com algo na sua aparência. E a estética pode te ajudar, mas isso tem que estar muito claro na tua mente. Sim. Nem toda grande transformação na tua imagem vai te ajudar de fato, mentalmente falando, né? Eu acho que aí entra uma questão que eu acho muito importante. Não sei como é que você trabalha, mas quando você tem
uma boa conversa, uma boa interação com outros profissionais, por exemplo, com o próprio psicólogo, Sim. porque existem transtornos. Existe um transtorno que é o transtorno do corpo dismórfico. Sim. Então, que a pessoa ela enxerga a parte do corpo, algo no seu corpo, que no olhar dela está totalmente desproporcional. Todo mundo diz, não vejo nada demais. Sim. Talvez seja isso que leva algumas pessoas ao exagero, né? Assim como, por exemplo, a anorexia, que a pessoa emagrece e ela não consegue se enxergar, né, magra. Nesses casos, você tem essa ideia Eu sempre dessa oriento, conversa, né? dessa orientação? Quando a paciente me dá uma liberdade, eu converso, eu oriento. Os meus atendimentos, eles costumam ser um pouco longos, porque eu gosto de criar essa afinidade Perfeito. com o paciente, né? E essa confiança, essa credibilidade. Então, muitas delas, eu oriento, inclusive, a procurar o profissional psicólogo. Eu digo, olha, isso a estética não vai resolver, te acalma, vamos tentar buscar ajuda de outra forma. Claro que se a gente tem um paciente um pouco debilitado mentalmente, a gente também tem que contornar com calma, Sim, até porque eu não tenho essa formação, claro, né, perfeito. do psicólogo, mas eu sempre procuro orientar, sempre. Quando eu vejo que é o caso, ali eu procuro orientar. E eu já tive casos assim de... Eu acho que eu até choro se eu falar. De pacientes... As pacientes, elas... Eu sinto que a maioria das pessoas, elas têm um certo bloqueio de procurar o psicólogo, né? É verdade. E então elas acabam desabafando muito na estética. Sim. Se o atendimento é tão acolhedor ao ponto dela se sentir à vontade, ela acaba desabafando muito. E eu já ouvi inúmeros desabafos de eu chorar junto da paciente. Eu já ouvi cenas assim, situações do marido tá falando com a paciente que ela é feia, que ela tá com o rosto sujo porque ela tem melasma, que é uma mancha que agrava muito, que o rosto dela deveria esfregar no asfalto. Então, assim, pacientes desabafando isso comigo, falando da sua queixa, da sua dor e chorando. Eu sei que aquela paciente precisa de ajuda. Sim. Psicologicamente falando. Eu sei que eu posso ajudá-la na autoestima, a tentar melhorar aquela mancha, aquela patologia, tentar deixar ela com uma pele mais bonita, né? Mas eu sei que ela também precisa de outro apoio profissional por trás. Então, essa orientação, ela precisa acontecer, porque nós profissionais, independente da formação, o profissional da saúde, né? A gente consegue pelo menos identificar. Sim. E a orientação, ela tem que acontecer. Né? Exatamente. Agora, o que é maravilhoso é esse fato, né? De acolhimento. Eu acho que em qualquer profissão que lide com o outro, né? Com Sim. o ser humano... Porque quem está chegando ali com você não é um boneco que vai ser modelado por você. Ou não é um cifrão, né? Que é o que a gente tem que ter mais atenção. Exatamente, porque quando você consegue enxergar o ser humano que está ali, isso para qualquer profissão. O psicólogo, ele não está dentro de um set terapêutico com uma caixa de ferramenta para tentar apertar parafuso ou afrouxar parafuso ou ajustar alguma coisa naquele ser que ali é um ser humano subjetivo. Exato. Com sentimentos, afetos, angústias, história, dores, né, alegrias e tristezas. E diante desse paciente tem o outro ser humano. E eu acho que isso é importante para qualquer profissional. Quando alguém chega com você e essa pessoa encontra um outro ser humano, né, essa pessoa te dá logo, te empresta logo esse lugar, você vai cuidar de mim. Exatamente, ela confia em você, né? E aí é feito o que nós chamamos na psicologia de rapport, né? Que é esse vínculo. Aí fica mais fácil de trabalhar, não é? Talvez, não intencionalmente, eu faça isso. Sim. Muito pelo valor que eu carrego de fazer um bom atendimento, eu quero de fato que o meu paciente chegue na clínica e que ele já sinta aquela energia boa, que ali ele pode confiar e que ele vai ser bem cuidado. Essa sensação de enxergar o outro como um cifrão, isso me incomoda. Sim. Eu não sei se eu passei por diversas situações na minha vida e de repente eu coloco essa dor no meu negócio. E aí eu não quero que o meu paciente passe por isso, né? Ótimo. Então isso é uma grande preocupação que eu carrego. Bom, então vamos falar agora dos procedimentos. Vamos. Né? Porque com certeza tem gente já, mas e aí, o que é que ela faz? O que ela faz? Né? O que é que eu posso esperar? Né? O que deve me levar?
né? Tu trabalhas só com a parte da estética facial? Fala pra mim. Então, lá na clínica a gente é especialista em harmonização facial e corporal, né? Eu vou mais indo para o segmento do facial, venho me especializando cada vez mais em rosto, né? Rosto, pescoço e colo. Mas tenho outras pessoas na equipe que estão se especializando cada vez mais em corpo, para a gente conseguir até atender todo mundo com excelência, né? E lá a gente consegue trabalhar muito a parte da harmonização facial, que muita gente já conhece, que é técnica de preenchimento, bioestimuladores de colágeno, os fios de PDO, toxina botulínica, que é o famoso Botox, gerenciamento de pele também, que é exatamente para tratar o melasma, manchas, ou uma pele com disfunções estéticas, né? Uma pele acneica e tudo mais. E a parte de corporal também, sempre deixando muito bem orientado que principalmente o corporal, ele precisa de uma consciência além da estética, atividade física regularmente, um acompanhamento com um profissional nutricionista, que inclusive tem o nutricionista que atende na nossa clínica também, para a gente conseguir linkar tudo isso, né? E aí a gente trabalha muito também com a redução de medidas, auxilia na perda de peso, flacidez, celulite, estrias, as disfunções que incomodam. Nesse caso, na questão corporal, de redução de medidas, não tem a ver com cirurgias bariátricas, nada disso. Não, não tem a ver. Aí da cirurgia bariátrica é o próprio cirurgião, normalmente é o gastro, que é especialista, né? Tem casos de pacientes pós-bariátrica que vai na clínica para ajudar naquela questão da flacidez em excesso que fica após a perda de peso. Isso a gente consegue melhorar dependendo da gravidade daquela flacidez. Tem casos de pacientes pós-bariátrica que realmente é caso cirúrgico, né, de retirar aquele excesso de pele. Mas tem casos que com os procedimentos estéticos a gente consegue melhorar bastante. O que tem de mito em torno disso? Então, mito em torno disso tem vários, né? Paciente com 70 anos vai ter cara de 30. Não tem como, né? Os excessos que eu sempre venho ressaltando. É legal você ter 70 com cara de 60, mas não tem como reduzir muito isso. O excesso de flacidez absurdo que eu acabei de comentar, não vai ter procedimento que vai resolver 100%. Eles vão auxiliar, né? Um paciente em grau de obesidade, onde a gente sabe que tem outras questões metabólicas e de saúde envolvidas, fazer apenas a estética não dá, né? Precisa ter um conjunto. Sim. E tudo isso a gente tenta abordar com o paciente para ele estar ciente, né, do que ele espera também. Essa pergunta que eu já sei a resposta, mas vou perguntar. Eu sei que já houve alguma mudança. Quem procura mais, o homem ou a mulher? A mulher. Pergunta, né? A mulher. Eu acho que cerca de 85, 90% do meu público é mulheres, mas vem aumentando o público masculino, tanto para o facial quanto para o corporal. Viu, meninos? Aguardo todos, né? Aguardo todos. Bom, provavelmente... Deixa eu perguntar melhor. Qual é o procedimento mais procurado hoje? O mais procurado hoje é a toxina botulínica, o Botox, né? E o gerenciamento de pele, porque eu foco muito nesse tipo de tratamento. Ele é gerenciamento de pele, o foco é para tratar melasma. Como é um problema que afeta muito a autoestima, e eu levo muito essa mensagem da estética não ser supérfluo, né? Não ser futilidade. Ela está associada à sua autoestima, e você com uma autoestima boa, você consegue ir além, você consegue alcançar os seus objetivos, você se sente mais disposta e mais capaz para tudo. Então, gerenciamento de pele focado no melasma, nas manchas, eu tenho uma demanda bem grande. Graças a Deus eu venho conseguindo os resultados bem assertivos, e isso impacta diretamente na vida de muitas pessoas. Ele e o Botox estão juntos. Fala um pouquinho sobre o Botox. O Botox, na verdade, é uma marca, né? O procedimento em si é toxina botulínica. Sim. A gente trabalha para relaxar a musculatura, normalmente da face, mais comumente utilizado no terço superior da face, que seria a testa, quando você faz a expressão para cima. Se quiser, pode fazer. A minha não tá formando ruga, né? Olha o dele. Por favor, né? Olha a minha idade também, né? A glabela, que é a carinha de braba.
Isso. Orbicular dos olhos, que é o sorrisão, aí aparece os pezinhos de galinha. A gente consegue prevenir algumas rugas e tratar aquelas que já estão existentes também. Já vou fazer minha consulta por aqui mesmo, viu? Relaxando esses músculos, mas tem outras funcionalidades também. Bom, eu lembro que desde que eu me entendo, né? Todas as vezes que eu olho no espelho, eu faço isso. Carinha de brabo, né? Minha esposa o tempo todo, desde muito tempo, ela, amor, olha pro espelho. Aí eu tô normal, olha pro espelho, faz isso. Não é que eu seja velho, por isso que eu tô assim, viu? Não, e nem é necessariamente a questão da idade. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer minha toxina botulínica com 29 anos, que foi muito de maneira preventiva. Eu prefiro não deixar formar a ruguinha, porque aí a gente mantém procedimentos mais pontuais ali a cada ano e vai prevenindo, né, aquele processo. Mas tem pessoas de 20 anos que já tem uma ruga marcada, uma ruga profunda, uma pessoa jovem. Então, que a gente vê que tem uma necessidade, ela é muito jovem e ela tem uma necessidade. E às vezes uma pessoa de 35 anos não tem aquela necessidade. Sim. Né? Significa que ela é mais expressiva. Sim. De repente tem uma rotina um pouco mais pesada, ela é mais estressada, ou ela trabalha muito a mímica facial quando fala, conversa, gesticula. A questão de muita exposição ao sol também influencia muita exposição ao sol. A gente sabe que tem aí o fotoenvelhecimento, né, ao longo do tempo, e ele é um dano cumulativo na pele, então também é uma questão. Existe alguma diferença de pele para... Claro que existe, né? Mas de pele para pele, tem a pele oleosa, a pele menos oleosa, tem alguma vantagem, desvantagem? Com relação à toxina botulínica, não vai fazer diferença porque o produto trabalha na musculatura. Mas existem vários tipos de pele, em média 16 tipos de pele. Meu Deus. Todo mundo só conhece 3, né? Todo mundo só conhece seca, oleosa e mista, mas existem cerca de 16 tipos de pele quando a gente faz uma avaliação mais minuciosa. Aqueles procedimentos, eu preciso perguntar, né? Eu acho que todo mundo quer perguntar, né? Que acaba entrando para aquele nível que nós já falamos aqui de exagero, que a pessoa perde até a expressão facial. Sim. Não é? A pessoa, não sei se é com a questão do botox, não sei o que é, que a gente percebe que há fica tudo muito esticado, né? Aí vira que o pessoal chama boca de pato, essas coisas. Sim. Aí, né? Tem várias questões. De você não fazer tanto o movimento, pode ser que tenha exagerado um pouquinho na toxina botulínica. E aí perde completamente esse movimento, mas ele é uma perda temporária. O produto vai terminando a eficácia dele e aquilo vai voltando, né? Acontece muito em pessoas mais velhas que estão tentando a todo custo acabar com aquela ruga que em algum momento elas vai ter alguma coisa. É o que eu tô te falando, não tem como alguém de 70 ter cara de 30, né? Sim. Mas dá para deixar de uma maneira mais saudável. A questão da boca de pato é quando se faz preenchimento labial utilizando técnicas incorretas, né? Então, o preenchimento labial ele não é tudo igual. Tem gente que precisa um pouco mais do lábio de cima do que de baixo. Tem gente que precisa de volume e projeção, enquanto outras precisam de contorno, de desenho. Então, você até tocou no início em um ponto importante que tem muitos profissionais e ofertando os serviços. Caça-níqueis, né? Exatamente. Então também tem que ter muito esse cuidado, procurar um profissional bem qualificado, capacitado, ir numa consulta, né? Não só querer saber de preço, acompanhar, né, o trabalho daquele profissional. É exatamente isso. Se tem vários tipos, se tem várias necessidades, e a gente tem que avaliar o paciente como cada um, né? Tá, você falou nessa parte mais superior, né? Aí tem o famoso bigode, né? O bigode chinês, né? E o código de barra. Sim. Né? Ele tá por dentro. Eu fiz a lição de casa, viu? Como é esse tratamento, no caso, também é com botox? Eu vou chamar botox para tudo, tá. Vamos lá. O bigode chinês, na verdade, a gente chama tecnicamente de sulco nasogeniano, essa região, mas o chinesinho, ele tem aquilo bem profundo, Sim. né? O bigodinho mais caidinho. Essa região, eu sempre gosto de explicar para o paciente que a maioria chega, eu quero preencher meu bigode chinês. Só para você entender a diferença. O botox, ele relaxa o músculo, paralisa para que não forme a ruga. Sim. Se eu tenho alguma região profunda, eu preciso fazer preenchimento, que é com ácido hialurônico, e ele projeta aquela região novamente, tá? Então, a grande maioria chega querendo fazer o bigode chinês. Sendo que eu sempre explico que o bigode chinês, ele é uma consequência
né? A cada ano que passa, a gente vai perdendo estruturas, colágeno, firmeza, e o nosso rosto, literalmente, ele vai derretendo. Então, com esse derretimento... A gravidade não ajuda mesmo. Exatamente. Então, com esse derretimento da face, o bigodinho chinês, ele começa a ficar mais evidente. Então, a gente tende a tratar primeiro a causa, que é tentar sustentar e reposicionar de novo, para quando necessário fazer o preenchimento apenas nessa região. Tem casos que o paciente não tem tanta queda e tem isso muito profundo, pode preencher direto nessa região. Mas aí o procedimento usado é o preenchedor mesmo, à base de ácido hialurônico. É o mesmo pro famoso código, não sei se... O código de barra, a gente tende a tratar com a associação de procedimentos. Desde um preenchimento labial trabalhando contorno, porque tudo vai perdendo volume, ficando cada vez mais juntinho, como também a toxina botulínica, porque a gente tem o músculo do orbicular, né, da boca, que ele faz muito esse movimento esfíncter de abrir e fechar, então com o tempo essa ruga vai marcando, a gente pode relaxar esse músculo também para evitar que ele fique abrindo e fechando, e a gente pode associar com procedimentos que estimulam colágeno quando já se tem a ruguinha marcada, que é o caso, por exemplo, dos fios de PDO. Vamos falar de prevenção. Quando é que a gente já começa, por exemplo, a gente geralmente vê pessoas atrás de colágeno depois dos 30, 40, geralmente 40, 45 anos, o pessoal começa a ir atrás de colágeno. Quando é que a gente já precisaria começar a pensar na questão do colágeno? Perfeito. Mais ou menos a partir dos 25, 28 anos, o nosso corpo ele começa a perder cerca de 1% de colágeno ao ano e a nossa produção ela entra em deficiência, né, de colágeno. E o colágeno eu digo que é a proteína da vida. A gente precisa dele para tudo, inclusive para manter uma pele viçosa, uma pele sustentada, né, sem flacidez e tudo mais. Então, a gente sempre raciocina em cima dessa fisiologia. Como a partir dos 25 já tem esse processo de envelhecimento e essa perda, o legal é trabalhar o banco de colágeno, porque com 25 anos você não tem uma queda facial, né? Pelo menos não comumente falando, a não ser num caso muito específico. Mas você já pode trabalhar o banco de colágeno. Nesse ponto, a gente tem uma das melhores tecnologias do mundo, que são os bioestimuladores de colágeno. São produtos que a gente trabalha fazendo a injeção nessa região, né, subdérmico, no rosto, para fazer com que o próprio organismo estimule aquela produção de colágeno. Então, a gente tem já essas opções. Muitas pessoas tomam colágeno via oral. Aí a grande pergunta que sempre fazem, resolve tomar colágeno em cápsula? O colágeno em cápsula, ele resolve como um coadjuvante, ele vai auxiliar, mas ele não acompanha a tua perda do colágeno, ele não é o suficiente, digamos assim. Então, precisa ser feito procedimento mesmo para a gente ter um estímulo melhor e efeitos melhores a longo prazo. Eu lembro que, assim, acho que de uns 10, isso aí, a minha memória, de uns 10 anos para cá, começou a se falar muito sobre o colágeno, né? Algumas empresas, inclusive de cosméticos, né, começaram a colocar suas cápsulas, seus shakes com colágeno. Sim, né? sim. De um tempo para cá isso veio virando um boom, né, no mercado. E tem vários tipos de colágeno. Colágeno que vai ajudar nas articulações, por exemplo, então auxilia muito aí nos tratamentos ortopédicos, né? Nas cartilagens. Exatamente. Né? Agora, o colágeno para queda facial, flacidez, ele ajuda como coadjuvante mesmo, mas ele não é o suficiente. A gente precisa estar associando aos procedimentos para ter resultados melhores. Isso realmente eu acho que de uns 10 anos para cá ele ficou muito mais conhecido, né? Talvez aí o mundo digital ele vem ajudando muito a disseminar esse tipo de conhecimento, né? Porque principalmente a estética, antigamente a estética, os procedimentos estéticos, eles eram acessíveis normalmente a pessoas com poder aquisitivo maior, mulheres que tinham tempo, digamos assim, né? Não tinham aquela
aquela vida muito corrida no trabalho. Então, antigamente era muito divulgado para isso e não se tinha tanto a questão da mídia social, né? Hoje em dia, vai fazer um procedimento estético, tu posta, tem todos os teus seguidores sabendo o que tu estás fazendo. Então, isso ajudou muito nessa disseminação dessa informação. E hoje em dia, a gente tenta muito acessibilizar os procedimentos estéticos, né? Levando, claro, a importância disso. E nesse caso da reharmonização facial, né, que procedimento é esse? Como é feito? Porque tem, não sei se é odontólogo, mas a parte também que faz isso, né? Sim. A harmonização facial, na verdade, é porque o nome ele pegou, Sim. né? Mas ele é um conjunto de técnicas, um conjunto de procedimentos que visa harmonizar uma face, deixar uma face mais bonita, né? Mais harmônica. Existem alguns padrões de beleza, eu coloco entre aspas porque eu não sou muito amante de padrão exatamente, né? Eu gosto de manter traços... Já diria o Pequeno Príncipe, a beleza está nos olhos de quem vê, Exatamente. Né? Então, é um conjunto de procedimentos em que a gente utiliza em prol de deixar uma face mais bonita. Todos esses procedimentos que eu relatei aqui para você. A própria toxina botulínica, preenchimento, os fios, preenchimento labial, bioestimuladores de colágeno. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Chega uma pessoa comigo e ela diz assim: doutor, eu tô me achando com um rosto muito cansado. Normalmente isso está muito relacionado à olheira que está muito profunda, né? E aí tem vários motivos relacionados. A sobrancelha, ela fica um pouquinho mais baixa, o olhar vai fechando, então isso te dá um ar mais cansado. Como que eu vou harmonizar aquele rosto? Fazendo um pouco de preenchimento de olheira. Estou falando de uma maneira mais superficial, que às vezes a gente precisa avaliar um pouco mais, né? Um pouco mais detalhado. Fazendo um pouco de preenchimento de olheira, tentando não deixar tão profunda essa região. De repente, fazendo uma toxina botulínica para aumentar um pouco o olhar dessa paciente, arquear um pouquinho. Né? E ali, quando ela se olha, ela vai ver que o rosto está mais harmônico. De repente, ela recupera uns 4, 5 anos ali, entendeu? Então, eu gosto de levar muito mais para esse lado. Mas acho que eu respondi a tua pergunta, né? Perfeito. Da gente conseguir ir associando. E com relação ao tempo, né? Tem que ter uma manutenção quando se trata de aplicação, né? Tem que ter uma manutenção. Eu sempre digo para os pacientes, porque a maioria diz assim, mas quanto tempo dura? Então, esse cuidado, ele tem que ser eterno, né? E eu associo ao corpo. Você faz um check-up de quanto em quanto tempo? Você precisa verificar seu colesterol, seu triglicerídeo, sua glicemia, precisa sempre fazer atividade física, você precisa sempre estar cuidando do corpo. O rosto é a mesma coisa, né? Então, o Botox, a gente costuma recomendar 2 vezes ao ano, né? Porque ele tem uma durabilidade média de 3 a 5 meses ali. Preenchimento vai variar muito da necessidade de cada paciente. Então, e também depende da quantidade que a gente vai colocar naquele paciente, né? Mas em média, faz um retoque, não a mesma quantidade inicial. Um retoque 1 vez por ano. Tá? E bioestimuladores de colágeno, quando você está bem, não tem queda facial e flacidez em excesso, a gente também recomenda 1 vez ao ano. Claro que depende da idade que você começa a se cuidar, depende de como que está a tua atual situação antes de iniciar os procedimentos. Por isso que eu levo muito a ideia da prevenção. Começar já ir fazendo uma coisinha por vez, devagar, um pouco mais cedo, porque aí a gente consegue prevenir com que esse processo do envelhecimento venha de uma maneira mais acentuada, né? Sim. E ali a gente consegue manter mais a naturalidade. E o famoso, eu vou usar do senso comum, não tem problema. E o famoso olho de panda. Olho de panda, né? O olho de panda, a gente tem que avaliar o tipo de olheira. É o caso da olheira, né? O olho de panda, pelo desenho, ele tem essa região escura. Escurecida, né? Só que tem olheira escura, que também é profunda, que também tem um excesso de pele, uma flacidez ou uma bolsa de gordura. Então, a gente precisa avaliar de fato o que existe ali. Se for apenas a olheira escura, aí se trata... se for problema de circulação da região, a gente tem que fazer procedimentos que melhorem a circulação. Carboxy, a própria ozonioterapia, que está muito em alta, para tentar melhorar a circulação. E fazer em casa compressa e tudo mais para melhorar,
Não tem muito o que fazer. Se é uma olheira escura por mancha, por pigmento na pele, a gente pode tentar fazer alguns clareadores na região para melhorar, né? Porém, também existe a olheira escura, porque ela está profunda e a sombra criada em cima dá a impressão que ela está mais escura. Aí a gente precisa preencher para tentar elevar de novo e voltar ao nível. Então depende muito de cada caso. Você acha que o uso do óculos, né, quem usa óculos muito tempo, tem alguma influência? Olha, eu confesso que eu nunca li nada a respeito de que, de fato, cientificamente comprovado, que influencia. Pesquisas. Mas a gente observa isso, né? Não sei se de repente tem alguma coisa a ver da circulação ficar um pouco danificada, porque a gente fica com peso aqui nessa região, né? Eu tiro meu óculos, eu tô com uma marca. Sim. Então, de repente, pode ser que tenha algo linkado, mas eu nunca li nada a respeito, assim, comprovando mesmo. Perfeito. Bom, nós estamos falando de beleza, né? E como você bem falou, a beleza, ela é subjetiva, né? Qualquer padrão de beleza, a gente sabe que tem aqueles padrões, né? Que já se colocou, já fizeram pesquisa, que um rosto X, nesse formato X, os olhos desse formato, acaba sendo um padrão de beleza, né? Mas tem muita gente, como eu falei lá no início, que vai se olhar e não vai conseguir enxergar nenhuma beleza, né? E às vezes porque ela cresceu com aquela voz dentro de casa o tempo todo dizendo: tua irmã é tão bonita e você... Por que tu é assim? Né? Por que tu é assim? Então você não ri, você... Então essa pessoa já tipo assim, ela já cresce com aquela cabeça de que ela não é bonita. Ela é o que antigamente chamava o patinho feio. Sim, né, com da aquele família. Bloqueio, né? Cresce com esse bloqueio. Com as mídias sociais, né, acabou-se que a gente começou a se expor mais. E aí isso começou a mexer um pouco mais com o pessoal, né? Eu lembro que eu li um artigo sobre as mídias sociais, era um artigo de psicologia, que dizia que na época era o Facebook, ainda não tinha nem o Instagram, que era o novo espelho de Narciso, não é? Então você vai postar lá no seu perfil do Instagram uma foto e sempre vai ter aqueles, né? Alguns são os haters, né? Haters, é. Que vão chegar e vão dizer: nossa, como é que tu põe uma foto dessa, tá com a cara desse tamanho, tá ruim, hein? Tá mal, né? Uma pessoa chega, né, lá contigo dizendo: olha, eu quero mudar. Aí você pergunta: beleza, o que é que você quer mudar? Não sei. Tem essa experiência? Tem de tudo, na verdade, no consultório, né? Acontece de tudo. Mas eu tento sempre levar a mensagem dela se amar em primeiro lugar, que ela tem que entender que ela tem as características dela, né? Essa semana, vou até trazer isso numa prática. Essa semana eu atendi uma paciente de 56 anos. Ela foi fazer um botox pela primeira vez e ela disse assim: eu quero ficar com a testa igual a sua. Aí poxa, eu tenho 35, faço botox desde os 29. Eu precisava levar aquela mensagem para ela que não tinha como. São rostos diferentes, idades diferentes, né? Organismo diferente. E aí eu tentei levar aquilo para ela de uma maneira sutil. Eu falei: olha, igual a gente não consegue, mas eu vou tentar te deixar o mais bela no que a gente consegue, realçar os seus traços de beleza, né? O que você já tem de bonito. E a grande maioria chega exatamente assim: não, porque eu tô muito feia, eu quero fazer tudo. Eu não sei nem por onde começar. Mais ou menos como você falou. A gente vai começar pelo começo, devagar, me diz o que mais tá te incomodando. Uma das minhas primeiras perguntas é: o que te incomoda? Exatamente para eu tentar entender o que a pessoa quer e a gente montar um caminho, né? Poxa, eu já tava querendo que a minha testa ficasse igual a dela. Né? Poxa vida. Tem uma pergunta aqui da equipe, tá? Bom. Produção, perguntas. Bom, a pessoa tem vontade de fazer os procedimentos, mas tem medo. Os procedimentos doem? Tem anestesia? Tem risco? Vamos lá. Todo procedimento tem risco, tá? A gente trabalha com ser humano vivo e tudo vai ter risco. Como eu falei no começo,
A gente fazendo pelo caminho mais correto do que se tem em estudos, a gente minimiza esses riscos aí de uma maneira muito tranquila mesmo. Graças a Deus eu nunca tive uma intercorrência em todo o meu tempo de experiência, né? A outra pergunta é se dói. O limiar de dor, ele é muito de cada um. Eu, particularmente, acho que tem 2 procedimentos que doem, né? De todos que eu trabalho. Que é o Skin Buster, que é uma hidratação injetável, o produto de fato arde um pouquinho, e um peeling. Mas tem gente que não sente nada, que tá dormindo ali e não tá sentindo. Então, com relação da dor, eu não digo que dói absurdamente. Eu digo que tem um desconforto, alguns procedimentos. A gente sim consegue anestesiar, tanto de uso anestésico tópico, espera um pouco e a gente faz o procedimento, quanto anestésico injetável, quando é o caso. Então, assim, é confortável, não é absurdamente desconfortável, né? A gente sabe que algumas pessoas já chegam muito com esse medo, como falou na pergunta, com esse bloqueio, mas a gente tenta deixar a experiência do paciente num todo bem tranquila. Vou colocar aqui outra situação. Recentemente eu atendi uma paciente e ela me falou que ela tem pânico de agulha, medo da ansiedade, da tudo. E eu me coloquei no lugar dela. Olha, não te preocupa, eu sei como é, eu te entendo, nananã. Conversei com ela, se sentiu à vontade para ir fazer. E a toxina botulínica foi o procedimento que ela foi fazer, é um procedimento muito tranquilo. Tem agulhinha pequena, umas picadinhas, incomoda um pouco, mas ele é extremamente não é desconfortável, né? E ali ela tava extremamente nervosa, chega a respiração dela tava ofegante. Então eu falei assim, poxa, não é a dor. Tá na cabeça, ela tem de fato um medo, uma fobia, né? Então a gente tentou acolher ela, chamei inclusive o Vini, que está sempre lá comigo, vem cá, segura na mão dela, e a gente tentou fazer com calma, trabalhar a respiração, mas não era nem pelo desconforto, é o medo que existe. Então a gente precisa entender muito isso. Eu sempre digo que exercício de respiração é bom para quase tudo, né? Você tira uma pessoa de um ataque de pânico fazendo um manejo bem feito de exercício de respiração. Sim. Então, como é importante alguém chegar e você, bora dar uma respirada, preste atenção em mim, respira e tal, né? Porque aí você já acolheu a pessoa, sim. Né? Você já validou a ansiedade dela, né? Aquilo que ela está sentindo, você não ignorou, porque mostrou que você se importou com ela. É o principal, né? É o principal. Eu percebi que a grande preocupação dela era de eu achar que era frescura ou coisa do tipo. E eu fiquei, eu vou te atender no teu tempo. E ela, mas tem gente lá fora esperando. Eu falei, vamos esperar. Respira, trabalha comigo respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Porque ela tava se tremendo toda. E para algo confortável, que o procedimento não era desconfortável, né? E aí a gente tem que entender, acolher o paciente. Perfeito. De fato, né? Existe alguma contraindicação ou pacientes não indicados? Tem sim. Depende muito do procedimento, tá? Mas, por exemplo, grávidas não podem fazer quase nada. A gente só faz em grávida limpeza de pele e massagem, né? Agora também tem que ter muito cuidado com pacientes diabéticos. Ele pode fazer o paciente diabético, mas essa glicemia, a diabetes, ela precisa estar controlada, né? Ou tem que ter cuidado com alguns procedimentos quando o paciente é hipertenso. Pode atender o hipertenso, mas a gente levanta isso numa anamnese. Sim. Se é um paciente hipertenso e eu vou fazer um procedimento corporal que é a enzima, conhecida popularmente como enzima, eu vou evitar alguns ativos que eu sei que acelera aquele batimento cardíaco e tudo mais, que pode fazer o aumento da pressão. Então a gente já exclui ali essas situações, mas o hipertenso controlado, a gente consegue atender todos os procedimentos também. Existem as contraindicações bem específicas, né? Em casos de alergia a determinado produto, isso a gente levanta sempre numa anamnese. Com relação às manchas no rosto, especialmente aquelas causadas pelo sol, sim, como é o procedimento? Então, na verdade, eu montei um protocolo de acordo com a minha experiência que eu venho tendo, né? Eu faço uma associação de procedimentos onde eu digo que é um gerenciamento de pele, né? Eu vou tornar a tua pele saudável
para a gente ter essa mancha ali guardadinha. Porque a mancha, de fato, o melasma, de fato, ele não tem cura, né? E a gente precisa deixar isso muito claro para o paciente. Ele não tem cura, mas ele tem um controle. Então, se você mantém esse cuidado, a gente consegue deixar uma pele saudável e essa mancha não tão aparente. Você já teve que fazer algum reparo? Tipo, um paciente teu procurou um outro profissional, não deu certo e chegou lá contigo, olha, eu queria... Não deu certo, eu fiz e não deu certo. Olha, de manchas é muito comum. Não, porque, no modo geral. Pois é, de mancha é muito comum. De outros, não. Eu tive uma situação uma vez de um preenchimento labial, mas, na verdade, eu que me neguei a fazer porque eu preferia... Como não estava legal, estava cheio de caroço, eu me neguei a fazer e falei que o melhor seria reverter, tirar aquele antigo para a gente fazer um novo, né? Aí a paciente preferiu não mexer. Mas foi a única situação. Agora, de mancha é muito comum, porque existe o famoso efeito rebote, né? Você agride muito uma pele para tentar melhorar aquela mancha, aquela pele não está preparada, né? De maneira saudável, eu digo, e aí a pele reage. Então, a mancha fica pior do que ela estava. Isso é muito comum, chega bastante e ali eu tento melhorar. E com relação às sardas? Então, as sardas, elas não vão sumir completamente, né? O que a gente tem que cuidar? Para elas não piorarem, não juntar ao ponto de tornar um melasma muito agressivo, né? Mas tem que ter sempre aquele cuidado preventivo, principalmente o uso do protetor solar, mesmo dentro de casa, mesmo em locais cobertos, né? Tem que ter muito essa orientação. A gente consegue melhorar, suavizar, que é trabalhando a qualidade da pele num todo, mas a gente também não promete 100% Sim. a retirada dele. E sinais? Tem gente que pede para tirar um sinal? Tem gente que pede para tirar os sinais. E para colocar. Tem gente que pede também. Olha, eu já vi na rede social pessoas querendo até colocar sardas, né? Sim. Eu não faço. Fala que é um charminho, né? Mas eu já vi. Eu não faço, mas eu já vi. É engraçado, mas cada um tem a sua, né, a sua necessidade, que faz sentido, né? Na verdade, pessoa. eu acho que é muito de moda no momento. Sim. Né? Eu já vi também alguns procedimentos que deixam a bochecha do rosto rosada. Tem de tudo. Aí tu tem que ir filtrando. Você pode pintar o cabelo de ruivo, por que não põe as sardas para ficar logo original? Bom, mas... Se falando de manchas, as pessoas pensam logo no rosto. Sim. Mas tem gente que vai tirar manchas das mãos. Tem sim. O foco do melasma em si é facial, mas ele também pode aparecer em região de colo, ombro, mãos. Não é o tão comum, mas pode acontecer. Recentemente eu tive uma paciente que o melasma dela no rosto era tranquilo, controlado, mas pescoço, ombro, essa região era bem agressiva e a gente estava tentando melhorar. E com relação ao uso de cosméticos, né? O que é que você orienta? Porque tem muitos cosméticos aí prometendo... Milagre, né? Existem alguns que dizem que são a base de botox e tal, da substância, sim, né? Como é o nome? Toxina botulínica. Toxina botulínica e tal, que a pessoa passa e na hora dá aquele efeito, né, rejuvenescedor. A gente tem que analisar bem. Os dermocosméticos, né? Eles são excelentes para uma manutenção e prevenção. Eles também não vão resolver um problema em que a gente sabe que a gente tem que entrar com um procedimento bem parecido com o colágeno em cápsula, como eu comentei. Existe um anti-ruga, legal, ele é um anti-ruga. O ideal é estar usando preventivamente da ruga está muito evidente, né? Se a gente tem uma ruga muito profunda, o próprio bigode chinês muito profundo, um creme anti-ruga ele não resolve, ele ajuda, auxilia, mas a gente precisa entrar com os procedimentos. Eu acho que essa linha dos cosméticos, ela é excelente, porque o paciente precisa fazer o procedimento em consultório e ele precisa ter uma manutenção em casa, uma rotina de cuidados, né? É excelente, sendo que ele deve ser indicado corretamente para cada paciente, né? Como a gente tem isso muito de fácil acesso, então muitas pessoas ficam testando os cosméticos no seu rosto.
e a tua pele vai reagindo, né? Então tem que ter muito esse cuidado. O ideal é sempre seguir a orientação de um profissional, né? Perfeito, porque tem o vendedor, né? O vendedor do cosmético, da maquiagem, que ele ouviu lá do treinador que os nossos cosméticos são livres de parabenos. Sim, sim. Não é? E aí pronto, aí a pessoa sai repetindo para todo mundo, que é bonito falar, né? Olha, é livre de parabenos, sim. Né? E às vezes é só o vendedor que está falando isso. Tem que ter o vendedor, ele não é o profissional para isso. Agora sim, a gente tem que pensar também no produto, né, que está sendo divulgado. Porque tem o produto que é para tratamento de fato e tem aquele produto que é venda livre, que é tranquilo de se usar, né? Mas tem que ter esse cuidado. Por exemplo, um sabonete, digamos, à base de ácido glicólico, né? Digamos que tu tenha uma pele oleosa, e aí tu estás usando, tá gostando, e aí tu falas pro teu amigo: tô usando esse sabonete de ácido glicólico, maravilhoso, minha pele tá ótima. Aí ele: eu vou usar também, me manda aí que eu vou comprar. Ele compra, só que a pele dele não é oleosa, é seca. Aquele sabonete já vai danificar um pouco mais a barreira, vai deixar uma pele mais fina, uma pele sensível. Isso pode lá na frente trazer um efeito rebote. Então tem que ter muito esse cuidado. Existem as indicações para cada caso, né? Mas existem aqueles produtos que não são assim tão agressivos e que são de venda livre. Quando a gente pensa, você falou que as mulheres, e a gente sabe disso, né? É quase lógico, né? 90% das mulheres procuram, esses 10% aí de homens que procuram procedimento. Em busca de quê, a maioria? A grande maioria quer envelhecer saudável. Não quer deixar tão evidente ali uma ruguinha tão profunda, né? Não quer deixar uma olheira tão marcada, o bigodinho chinês. Quer melhorar um pouco essa questão da aparência. Alguns hoje em dia também estão se ligando muito na questão corporal, muito para a parte de definição, tá treinando e quer associar alguns procedimentos para ajudar nessa definição corporal, ganho de massa, também dá pra gente ir fazendo. Eles vão mais nesse lado, né? Muito mais assim da maneira preventiva mesmo, assim. Sim. Mas muitos vão também porque querem ficar mais jovem, né? Sim, exatamente, tem. Aí é o que eu te falo, é entender o que o paciente quer, né? Pra gente propor pra ele o que é mais indicado dentro do que ele quer. Tem gente que não se incomoda em estar com uma olheira profunda, pra ele tá tudo bem. É um sinal do envelhecimento? Mas não incomoda. Então eu sou a favor de não mexer, de não sugerir mexer, né? Teve uma situação engraçada, e isso é importante, é por isso que eu falo tanto em ouvir o paciente. Teve uma situação de uma paciente que veio comigo, isso faz muito tempo, acho que foi no meu primeiro ano ou segundo ano de estética, né? Ela fez uma avaliação. A minha primeira pergunta: o que tá te incomodando? Como que eu posso te ajudar? E ali tem gente que vai dizendo que incomoda e tem gente que diz: não, me avalia num todo. Só que a gente tem que ter cuidado como a gente fala. Com certeza, né? Você não pode criar uma demanda, né? Exatamente, porque aquilo fica na cabeça da pessoa e aí gera até um bloqueio, uma baixa ali da autoestima e tudo mais. Eu tive uma situação que isso me chamou muito a atenção, foi no começo da minha carreira na estética, e aí a paciente, eu expliquei, falei, né, e tudo, ouvi ela, a gente conversou, eu sugeri um protocolo, e ela disse assim: o seu preço nem é mais barato do que o da outra pessoa que eu fui, mas eu vou fechar com você agora só pelo seu atendimento. Aí olha o que ela falou: eu saí da outra profissional, nossa, ela me botou pra baixo, eu me senti uma pessoa tão velha, parecia que eu precisava de tudo. Ela ficou assim, ela disse: eu saí arrasada, com vontade de chorar. Aí tu fica: meu Deus. Tem que ter um tato, né? Porque é o que eu digo, é um ser humano que tá ali. Com certeza. Entendeu? A gente, quando vai levar o carro para fazer uma revisão, que o pessoal lá começa a encontrar defeito, a gente já volta triste. Já volta triste. Você imagine quando se trata da gente, né? Exatamente. Porque eu acho muito importante isso, né? O profissional responsável, ele vai atender a demanda e não criar uma demanda. Exatamente. Porque você pode atingir algo que aquela pessoa está vivendo muito bem, obrigado. Exatamente. Aí você vai mexer com algo que vai desencadear um processo até, né, de ansiedade, de depressão. Isso, né? Então a gente tem que ter muito esse feeling, né?
Eu digo que é tentar entender a necessidade do outro e atendê-lo, né, de uma forma mais calma, mais e aí, justa. Eu acho que há um treino, né? Um treino da escuta, né? Que é que aquele paciente, às vezes, né? E eu estou falando tanto na minha área quanto na tua, quando ele chega com uma demanda, às vezes ele não sabe qualificar a sua demanda. Ele vai falando e você vai conhecendo, né? Sim. Você vai descobrindo de fato. Às vezes a pessoa tá querendo mexer, mas não, eu tô muito bem, né? Mas o meu marido disse que não tá legal isso. Acontece isso, muito, né? também. Às vezes é ela que não tá se sentindo bem. Sim. Então é a importância de você emprestar essa escuta mais atenciosa, mais cuidadosa, né? Isso vale a pena, com certeza. É verdade. Eu tento fazer muito isso, assim. Eu digo, agora indo um pouquinho pro empreendedorismo, né? Quem é dono de um negócio, de uma clínica, a gente sabe que a estética está crescendo aí absurdamente. E muitos dos profissionais entram para a estética visando o retorno financeiro, porque é um segmento que vem numa crescente, mesmo numa crise, numa pandemia, enfim. Mas eu digo que qualquer dinheiro ali, ele é consequência de um bom trabalho. Ele não deve ser jamais a prioridade. Então, isso de enxergar o seu paciente como um cifrão, essa paciente veio, eu sei que ela tem dinheiro, eu vou enfiar todos os procedimentos nela. Não, gente, isso não pode acontecer, porque ali você extrapola alguns limites, né? Até pensando na autoestima daquela Sim. pessoa. Então, isso tem que ser pensado sempre como uma consequência de um bom trabalho, né? Até para ganhar essa confiança. Bom, por incrível que pareça, eu sempre digo que 1 hora já tá ficando pouco, né? Pois é. O nosso tempo já foi embora, né? Mas fala um pouco da tua clínica, como é que chega lá. Pode aí aproveitar e Obrigada. vender o teu produto. Vender o meu peixe, né? Vender o teu peixe. Eu tenho uma clínica aqui no Torre Vita Office, que fica na Rômulo Maiorana, esquina com a Humaitá. A nossa loja agora... a nossa clínica, ela tá na loja 2, que é no térreo, bem de frente aí pro líder, para todo mundo. Agora a gente tá com um acesso muito mais fácil, nós ampliamos recentemente, exatamente para eu conseguir atender uma demanda maior, para eu conseguir ampliar a minha equipe. Agora a gente tem também os serviços de harmonização facial, que são feitos comigo, harmonização corporal, que eu tenho uma outra farmacêutica na equipe. Temos também a estética básica, que é outra profissional que faz, e também temos uma nutricionista atendendo na clínica. Não sei se vocês vão colocar um Instagram, alguma coisa. Sim, a gente vai colocar tudo. Pronto. Aí. Tem o Instagram, que lá tem o link que vai direto pro nosso WhatsApp. Pode falar o Instagram, a gente vai reforçar. O Instagram é dra.lorenamacedo, e a gente tem o WhatsApp da clínica, que é 992865225. Também tem o link dele no WhatsApp, que você clica e fala direto com a nossa secretária. Estamos te aguardando, né, para viver uma experiência única, acolhedora e colocar aí em prática esse autocuidado. Olha, quem sabe eu vou lá, né? Vou Já tirar estou aguardando. Aqui, ó, né? Isso aqui é da família, né, Yuri? Tirar essas... né? Essas ondinhas melhorar, aqui. Né? Melhorar. Muito bem. Bom, Lorena, muito obrigado. Que bom ter você aqui. Conversa muito agradável, muito boa. O programa tá maravilhoso. Eu sei que o tempo é pouco, a gente poderia aprofundar um pouco mais em cada um desses procedimentos, sim, mas a gente deixa esse gostinho de quero mais, e eu espero que você volte outra vez aqui com a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade. Bom, gente, acabou. Que programa bom, hein? Agradável, passou tão rápido, né? Hoje, abrindo então aí a nossa série de programas para 2023, falando de beleza, de estética, de autoestima, de autocuidado, de se enxergar, de não ter medo de se desafiar a ficar melhor. Que você tenha um ano novo muito abençoado, que 2023 seja para você o ano da sua vida, onde você vai ter muitas portas abertas diante de você. Muita felicidade para todo mundo e até o próximo.